Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de cirurgia bariátrica e psicologia. A nossa barriga e a nossa cabeça têm uma ligação muito relevante, porque a forma como nós nos alimentamos, nos nutrimos, digerimos, é a forma como nós pensamos e sentimos. E isso tem uma correlação com os resultados em nossa vida. Então, quando a gente está avaliando, quando a gente está acompanhando o paciente bariátrico, como nós mesmos, independente de uma cirurgia ou não, basta observar como nós nos alimentamos, o que nós comemos, como comemos. No claro, no escuro, com muita gente, pouca gente, primeiro que todo mundo, depois que todo mundo, com muito barulho ou no silêncio absoluto, devagar ou compulsivamente, comemos, devoramos tudo e mais um pouco, deixamos um pouco ou nos obrigamos a comer toda a comida e fazemos a mesma coisa às vezes com nossos filhos. Comemos dentro de um prato ou de uma panela? Então, essa forma de nos alimentarmos diz respeito e é como a gente vai delineando o quadro das cirurgias bariátricas. Os médicos perceberam que muitas cirurgias não tiveram tanto sucesso, porque foram estragadas pelos próprios pacientes. E isso começou a chamar a atenção. Foi quando os médicos começaram a convidar os psicólogos a participarem desse contexto que tem começo, meio e fim. Tanto que hoje os médicos, para fazer uma cirurgia bariátrica, eles têm que solicitar o laudo do psicólogo. Se o psicólogo não liberar a cirurgia, não sai. E isso o profissional tem que ter competência técnica, porque qualquer coisa que venha acontecer incorre em problemas para o paciente, também como para o próprio profissional. E é uma complicação nada também para a equipe. Então, esse trabalho tem que ser alinhado, todos os profissionais se interagem entre si. É um trabalho realmente multidisciplinar. Então, eles perceberam que a cirurgia era um sucesso, mas com o tempo os pacientes voltavam a engordar pelos comportamentos que eles apresentavam. Por quê? Porque aqueles que abandonavam tratamento ou que não tinham tratamento nenhum, tanto que hoje os próprios convênios têm que ter esse laudo, senão eles não liberam também a cirurgia. Então, eles começaram a ter muito mais sucessos a partir daí, porque nós agimos da forma que nós pensamos, como entendemos as coisas. E é importante nós sabermos que a forma como isso se delineia tem a ver com uma estrutura. Mesmo que hoje muitas sociedades já tenham condições, já não tem mais o problema de escassez de alimento, o que propicia a compulsão alimentar, mas não é a causa, porque a causa é estrutura, como você se relaciona com o alimento, como você foi nutrido, digestão das coisas da sua vida, tem a relação com os problemas gastrointestinais, com as dispepsias gástricas intestinais, que tem a ver com os problemas de úlceras, gastrites, tem a ver com a obesidade mórbida. Então tem uma relação muito tênue entre nosso pensamento, o nosso sentimento e como nós nos alimentamos. Tudo a ver. Então é nesse olhar que o psicólogo ajuda essa equipe e ajuda o paciente a entrar em contato com esse contexto e resolver. Porque se não for entendido por que se alimentava de uma forma ou de outra, e não aprende a pensar como vou me alimentar, e ter um entendimento nutricional sim, de quantidade, de qualidade, sem sombra de dúvida, mas observando como esse alimento ele é introduzido no organismo,
se ele é introduzido de forma voraz, é a mesma forma que você tem no comportamento externo, se de raiva, de ira, de ansiedade, de depressão, de angústia, de fantasias, enfim. Que contexto é esse? Então, a psicologia vem para ajudar exatamente o paciente a se conectar consigo mesmo, com aquilo que nutre o seu eu. Porque tem paciente que está com o ego tão fragilizado que, por exemplo, o caso das questões mórbidas já é assim. O ego da pessoa está tão fragilizado que precisa de uma intervenção externa bastante invasiva, que é a própria cirurgia. Ele não consegue mais andar, não consegue fazer nada. Ele sofre preconceito, a autoestima está lá embaixo. Ele não consegue realizar coisas cotidianas e a pessoa fica muito, muito, muito mal. Então, realmente precisa desse apoio para que a pessoa tenha condições de reestruturar esse ego. Por que a pessoa se alimenta desse jeito? Na verdade, ela não está nem se alimentando, ela está se matando. É, assim, uma autoagressão. E esse tratamento ele tem que começar no início, no meio e no fim. Acontece muitas vezes do paciente abandonar o tratamento psicológico porque ele se olha e ele fala assim, nossa, eu estou bem, eu estou legal, eu estou divino. E o que acontece? Ele começa a ter outros problemas, por quê? E de forma sorrateira, de modo que ele vai se sabotando e não percebe. Porque depois que se faz essa cirurgia, comida não vai passar, porque colocou o balão, colocou a presilha, tirou um pedacinho do intestino, não vai passar alimento, muito alimento, ok? Porém, o leite condensado vai passar, o docinho pequenininho vai passar, não é? Vai passar a bebida alcoólica compulsivamente, ok? Essa é uma forma que muitos pacientes começaram a voltar a engordar. E outras também, a pessoa começa a desenvolver outros tipos de compulsões, porque na verdade só ela desviou e foi para outra coisa porque não terminou o tratamento. Então a pessoa começa a comprar compulsivamente, começa a jogar um jogo de azar compulsivamente, porque não foi tratado. Então, começo, meio e fim, o paciente tem que ter a paciência para esperar o tratamento, porque ele precisa aprender a se alimentar, aprender a se nutrir, aprender a digerir, porque nós temos uma questão estrutural, como eu falei. O que é isso? Começa na nossa fase de desenvolvimento. Então, a criança nasceu, é apresentado lá o leitinho materno para a criança. Então, como foi apresentado esse mamar para este bebê? Com alegria, com receio, com segurança? Esse mamar foi de forma prazerosa ou cheia de preconceitos e crenças de que o cabelo vai cair, de que a mama vai ficar muito flácida? Esse leitinho foi apresentado de forma calma, serena, foi na hora certa, a criança teve o tempo aí para suportar até a chegada dessa mamada em tempo hábil, ou não, demorou demais, sangrava essa mama, então para a mãe era muito difícil amamentar, a mãe não tinha paciência. Então como que era esse contexto desse aleitamento inicial? Porque é exatamente nesse contexto que vai se desenvolvendo uma série de coisas, como a paciência, até a paciência dessa mãe, porque no início até o leite tem uma quantidade maior que aumenta com o estímulo. Será que ela teve a paciência de esperar esse leite aumentar? Ou então, de repente, decidiu já dar essa mamadeira para a criança, mas também foi dada com calma, com paciência, com carinho, com amor? Era cantado para essa criança? Era ninado de forma com muita ternura? Ou que ela tinha que terminar logo essa mamadeira? Ou muitas vezes foi chamada essa criança de gulosa, devora tudo, enfim. Que estímulo que este bebê recebeu? E posteriormente, quando foi passado desse alimento líquido para o pastoso, né, a papinha, e em seguida o alimento sólido,
esse cuidador ou essa mãe teve condições de ter a paciência de esperar essa criança comer, desenvolver as habilidades até motoras para levar a comidinha à boca, suportar aquela questão da sujeira, daquela bagunça toda, mas cantava para ela, contava historinhas para ela, ou essa criança de repente tinha que comer muito rápido, essa criança tinha que comer tudo mesmo não gostando da comida, ou não deixar sobrar nada, mesmo que ela esteja até vomitando e ela tem que comer essa comida de qualquer forma, porque é pecado deixar comida sobrando no prato. Então, nós vemos isso muito claramente de pessoas que às vezes engolem tudo de todo mundo. Tem a ver com essa fase da oralidade, com essa fase da alimentação primária. Então, ou então aquelas pessoas que a obesidade marca, a obesidade mórbida marca bem isso, que a pessoa acaba devorando tudo e diz sim para tudo, ou então diz não para as coisas boas e diz sim sempre para um monte de comida. Então, tem a ver realmente com todas essas desordens com o alimentar, que tem a ver com o pensar, com o sentir. Então, esse paciente vai aprender a sentir a comida, a sentir o cheiro do alimento, a cor do alimento, ouvir o alimento, as memórias a respeito de todo esse processo de alimentar-se lá no passado e como está sendo nesse presente. Tem gente que come hoje na frente da TV, não é? Não come com ninguém, vai antes que todo mundo, né? Sempre come antes, não tem paciência de esperar o outro que está para chegar para se alimentar. Ou vendo matérias não muito bacanas da rede social no celular. Enfim, as pessoas vão tendo um comportamento se reeducando nesse ato de se alimentar. Então é muito importante que acompanhem o tratamento, tanto médico, espere o tratamento médico se encerrar, ter a alta médica, a alta nutricional, até você já aprender a lidar com isso. E a alta também psicológica, extremamente importante, porque senão vem a autossabotagem, de forma direta ou sorrateiramente. E aí todo um trabalho, todo um investimento financeiro que foi investido, todo o processo vai por água abaixo. Então é importante realmente ter sabedoria e a paciência para poder lidar com esse processo. Agradecemos a atenção, todo o carinho. Aqui não está exposto todas as questões da questão da cirurgia bariátrica e psicológica, mas voltaremos a falar num outro momento a respeito disso. Agradecemos a atenção e, se gostou, deixe o seu like aqui para nós. Um abraço e até a próxima!